Boa noite, irmãos. Como é bom estarmos de volta aqui para estudarmos mais um livro da Bíblia, agora estudando o Novo Testamento. O ano passado nós fizemos um passeio por todo o Antigo Testamento e este ano, em 2024, estamos estudando, conhecendo também essa visão panorâmica do Novo Testamento, para que nós possamos ter uma compreensão do livro, que é a nossa única regra de fé e prática. Hoje estudaremos o livro O Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Vamos orar ao Senhor. Meu querido Pai que está nos céus, muito obrigada, Deus, porque Tu és o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Ó Deus, Tu és soberano sobre a terra. Tu és dono da terra, Senhor, Tu és médico dos médicos, Tu és aquele que tens todo o poder, governas sobre o céu e a terra. Ó Deus, muito obrigada, porque sendo eu tão pequenina, Tu olhaste para mim. Obrigada, Senhor, porque o Senhor olha para nós, porque o Senhor me conhece, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe o meu nome. O Senhor conhece as minhas necessidades. Ó Deus, eu sei que o Senhor conhece a necessidade de cada pessoa que está nos ouvindo nesta noite. Ó Deus, eu te peço, por favor, vai ao coração de cada pessoa que ouve esta palavra. Fala, Senhor, ao seu coração. Dá-lhe, Senhor, aquilo que cada pessoa precisa, porque Tu sabes o que cada um de nós precisa. Abre, Senhor, as nossas mentes e corações para a compreensão da Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. O Evangelho de Lucas, amados irmãos, é o terceiro livro na nossa ordem de arrumação nas Escrituras. Ali, como foi colocado no texto, nós temos Mateus, Marcos e Lucas. Ele é o terceiro também dos evangelhos chamados de evangelhos sinóticos, né? O que tem o mesmo estilo, tem mais ou menos a mesma construção. É necessário, então, que nós compreendamos como e por que esse livro foi escrito, o motivo, né, das coisas que ele tem, das suas particularidades, peculiaridades. Eu gostaria de que os irmãos se sentissem tocados pelo amor de Deus que nos alcança onde quer que nós estejamos, independente da situação que nós estejamos. Ele olha para nós, para as nossas dores, para as nossas feridas, Ele olha para as nossas necessidades, Ele olha para quem nós somos, mesmo que nos consideremos o pior dos pecadores, mesmo que nos consideremos o mais importante, Ele nos olha, Ele nos vê como nós somos. E nós também precisamos, irmãos, no aspecto da ação, ter a ousadia de proclamar o Evangelho a todas as pessoas ao nosso redor, tanto aqueles que são mais abastados, quanto aqueles que são pessoas consideradas vis e desprezadas na nossa sociedade. Louvamos a Deus pela vida do nosso irmão pastor Décio, sua esposa e seu filho, que tem dedicado a sua vida na evangelização de pessoas que são assim consideradas pela nossa sociedade. Lucas, então, é definido como o autor, né, desse texto que leva o seu nome, né, o autor do livro, que a gente diz assim, o Evangelho de Lucas, mas na verdade é o Evangelho de Jesus Cristo, né? Nós já sabemos que Evangelho significa boas novas, né? A palavra Evangelho significa boas novas, então as boas notícias, as boas novas de Jesus Cristo, de acordo, segundo Lucas, né? Ou seja, escritas por Lucas, na visão de Lucas, como Lucas viu. Sabemos que Lucas também é autor, é escritor do livro de Atos dos Apóstolos, que vai ser estudado na próxima semana. Ele é aparentemente o único escritor gentio, né,
escritor gentil de todo o Novo Testamento. Olha que privilégio que o Senhor concedeu a Lucas, né? Ser a única pessoa gentia. Em Colossenses 4, capítulo 4 e verso 14, o apóstolo Paulo nos dá uma dica a respeito da vida de Lucas. Ele diz que saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas, né? Porque Lucas também era um companheiro de viagem de Paulo, né? Em 2 Timóteo 4,14, Paulo novamente caracteriza Timóteo como um companheiro fiel. 2 Timóteo 4,14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Vou ler a partir do versículo 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Então, depois que ele conta, né, de outros companheiros que largaram, que o deixaram nessa viagem que ele estava fazendo, na verdade aqui na escrita da carta a Timóteo, ele já estava no finalzinho da sua vida e neste momento ele só tinha Lucas como seu companheiro fiel ali, que ainda permanecia ao seu lado também como seu médico e cuidando dele. Ele é um dos cooperadores citados também por Paulo em Filemon, no livro, na carta de Paulo a Filemon, no versículo 24. Filemon, a carta que Paulo escreve ao seu amigo Onésimo, né, intercedendo. Escreve ao seu amigo Filemon intercedendo por Onésimo. Então, no versículo 24, ele diz: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, o saúdam. Né? Então, Lucas escreve como um historiador e ele também é um pesquisador, um pesquisador meticuloso, um homem comprometido com a verdade, como ele mesmo diz no capítulo 1 e verso 3 do Evangelho que ele escreveu. Capítulo 1 e verso 3. Nós sabemos, irmãos, que o texto bíblico foi inspirado por Deus, isso não é segredo para nós entendemos, mas entendemos também que o Senhor Deus permitiu que os seus escritores, que as pessoas que foram usadas por Ele para escrever, para transcrever a sua mensagem, deixassem nos textos as suas características, o seu estilo próprio. Então isso é muito importante. E no versículo 3 de Lucas 1, Lucas diz: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Então, ele é um homem comprometido com a verdade, porque apesar de não andar com Jesus, e ele, assim como Marcos, ele não foi um discípulo. Mas nós sabemos que Marcos, muito provavelmente, andou junto com Jesus. Ele não era do grupo dos 12 discípulos, mas ele era parente, né, de um dos 12 do grupo ali. E ele provavelmente acompanhou o grupo. Mas Lucas não. Lucas não estava presente, então ele fez uma pesquisa por aqueles que foram testemunhas oculares do ministério de Jesus para escrever o seu evangelho, o seu texto sobre Jesus Cristo e o livro de Atos também. Atos e o Evangelho segundo Lucas juntos correspondem a 28%, é quase um terço de todo o Novo Testamento. Então, isso torna os escritos de Lucas a maior porção de todo o Novo Testamento. É um privilégio muito grande que o Senhor Deus concedeu ao doutor Lucas, né? Escrever tão grande porção das Escrituras e com escritos assim que muito edificam a nossa vida até os dias de hoje.
Então, esse texto, como nós já falamos, ele faz parte dos evangelhos sinóticos, aqueles que nós entendemos que são semelhantes, que têm a mesma estrutura. Basicamente, muitos dos mesmos textos estão escritos nesses evangelhos. São chamados sinóticos Mateus, Marcos e Lucas. O seu autor, como nós já falamos, é Lucas, o médico. Ele data de entre 60 e 63 depois de Cristo. O alvo, né, destinatário de Lucas, como tem no primeiro, no texto que nós já lemos aí no versículo 3, ele se dirige particularmente a Teófilo, que era provavelmente um grande líder na comunidade, provavelmente um governador naquela comunidade onde ele estava. Mas ele não somente a Teófilo, como aos convertidos gregos e gentios, né? Ao povo, à comunidade não judia que tinha se convertido ao evangelho. O versículo-chave desse texto é o Lucas capítulo 19 e verso 10, que diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E nós vamos ver muitas vezes nesse texto a expressão Filho do Homem, porque essa expressão é uma expressão chave nesse livro de Lucas. Lucas, ele busca nos apresentar o Jesus Cristo como Filho do Homem. Ele quer nos mostrar que o Senhor Deus, ele é também homem. Se nós formos lá na genealogia que Lucas nos apresenta no capítulo 2 do evangelho que ele escreveu, melhor dizendo, no capítulo 2 do seu evangelho, nós veremos que ele vai fazer a genealogia até chegar em Adão. Na genealogia que Lucas nos apresenta, ele vai chegar até Adão. Como Mateus apresenta Jesus Cristo como Rei dos Judeus, ele leva a genealogia de Jesus até Abraão. No caso de Lucas, que apresenta Jesus Cristo como Filho do Homem, ele leva Jesus Cristo até Adão. Me perdoe, irmãos, eu disse capítulo 2, mas é capítulo 3. Lucas, capítulo 3, verso 23, começa a genealogia e ela se encerra no verso 38, que tem Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. Então, na verdade, não é nem até Adão, é até o próprio Deus. Então, Jesus Cristo é aqui apresentado como Filho do Homem, mas não esquecendo que este Filho do Homem é também o Filho de Deus, o Messias esperado. Esse Filho do Homem é também o ser humano perfeito. Esse Filho do Homem é também o ser humano ideal. Ele é apresentado como o Messias que trouxe o reino de Deus à terra. No capítulo 12 e versos 35 a 48, nós vamos ver também: cingido esteja o vosso corpo, a parábola do servo vigilante, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a casa. Ficai também vós percebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para que nós ou também para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor
Meu senhor tarda em vir e passará a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se. Virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Amados irmãos, nós estamos vivendo aqui neste momento. Se você é um servo de Deus, se você já creu em Cristo como Salvador, você tem como compromisso com Deus viver neste momento o reino de Deus. É seu compromisso ser como Jesus Cristo quer que você seja. Viver a vida que está registrada aqui em Lucas, lá em Mateus no Sermão do Monte. A vida que vai de encontro a esta cultura humana. A vida que vai em direção a ajudar os necessitados. A vida que vai em direção a mostrar amor pelos oprimidos, a mostrar justiça por aqueles que precisam de justiça. Essa é a vida que Deus quer de nós. A vida que ajuda, que doa ao invés de tirar. A vida que abraça ao invés de criar brigas e contritos. A vida que pacifica. É isto que Deus quer de nós. E o que Ele está dizendo, se você tem o conhecimento desta palavra e você não faz, isso será cobrado de você. Porque essa é a vida que o Filho do Homem quer de nós. Que nós sejamos crentes, servos, como Ele foi. Foi assim que Jesus viveu. Foi esse Filho do Homem que Jesus foi. E é isso que Lucas nos mostra. É esse serviço que Ele prestou àquela comunidade. Foi esse homem, esse ser humano ideal. Foi esse o reino de Deus que Ele viveu. Porque quando nós cremos em Cristo como nosso Salvador, nós entendemos sim que já temos a salvação em Cristo Jesus. Mas nós ainda vivemos nesta terra. É como já, mas ainda não. Enquanto estamos aqui, vivamos o reino de Deus nesta terra. E como podemos viver o reino de Deus aqui? Como se já estivéssemos lá. Como viveremos lá? Cultivando a paz, em alegria, em amor uns para com os outros. Continuando, meus amados irmãos, né? Um esboço do livro. Como é que Lucas divide, então, os seus escritos? Jesus é o Filho do Homem e Ele é o Filho do Homem que busca os perdidos. Nos primeiros capítulos, no capítulo 1, verso 1, até o final do capítulo 2, Lucas fala para nós sobre a vinda do Filho do Homem, como foi a chegada. Ele fala da infância, o nascimento de Jesus Cristo e também de João Batista, né? As duas crianças importantes, aquele que viria anunciar, preparar o caminho que foi prometido por Deus, e a vinda do próprio Messias logo depois desse, né? Então, as duas crianças importantes anunciadas no finalzinho do Velho Testamento. Lucas 3:1 a 4:13, nós vemos aí o preparo de Jesus Cristo, o preparo do Filho do Homem, né? A pregação de João Batista, o próprio testemunho de João Batista a respeito de Jesus, a tentação de Jesus, que está no capítulo 4, e aí Jesus Cristo, então, até o verso 13 de Lucas 4, que é quando ele sai da tentação, quando ele, então, já está pronto, né? Ele passou pelo período de preparo e vai começar o ministério. Em Lucas 19, capítulo 28, então, irmãos, nós temos o início do que nós podemos chamar de epílogo, ou seja, o começo do fim. Aqui no nosso esboço nós temos o triunfo do Filho do Homem, porque na verdade a sua morte, ressurreição e posterior ascensão foi a vitória de Cristo sobre Satanás. Então, no capítulo 29, versículo 28, é a entrada triunfal em Jerusalém, quando inicia a última semana de vida de Cristo sobre a terra. E aí vão acontecer os episódios, a última ceia, o julgamento, a crucificação e a sua ressurreição, e então posterior ascensão. Se nós pudéssemos resumir o livro de Lucas em uma sentença,
Diríamos, Lucas mostra Deus agindo na história, na minha história, na sua história, na história mundial, por meio do Filho do Homem, o próprio Jesus Cristo, de maneira criteriosa, minuciosa, desde o seu nascimento até a sua ascensão. O livro de Lucas, meus queridos, é um livro peculiar também. É um evangelho peculiar, porque ele era um pesquisador minucioso, como nós já vimos, um homem apegado aos detalhes e um homem que era fiel à verdade, né? Ele, apesar de não ter seguido Jesus, ele teve muito cuidado ao escrever. E por isso, seus escritos têm essa especialidade e esse atrativo. Vejamos algumas distinções que tem no texto que Lucas escreve, né? Ele escreve com bastante detalhes sobre o nascimento de Jesus, assim como também sobre o nascimento de João Batista. Ele escreve sobre a infância alguns aspectos da infância de Jesus, sobre a ida de Jesus ao templo, sobre a vida de João Batista também. Ele escreve mais sobre a oração do que qualquer outro evangelista. Ele fala sobre as mulheres, em Lucas capítulo 8, ele fala sobre as mulheres, é o único evangelista que fala sobre as mulheres que seguiam Jesus. Capítulo 8, de 1 a 3, aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens, né? Ele também fala de milagres, né? Alguns milagres que não foram relatados pelos outros evangelistas, várias parábolas. Ele fala também de cânticos, ele relata o cântico de Maria, nos capítulos 1 e 2, cântico de Maria, o cântico de Zacarias, o cântico dos anjos, o cântico de Simeão, vários cânticos ali são tratados, e é também perceptível, provavelmente por ele ser um médico, o interesse que Lucas demonstra pelas pessoas doentes, né? Um interesse terapêutico e medicinal. O Evangelho segundo Lucas também faz bastante menções ao Espírito Santo, como assim também nos Atos. Na verdade, os Atos, né, alguns estudiosos dizem que deveria ser Atos do Espírito Santo e não Atos dos Apóstolos, porque ele relata muito sobre a ação do Espírito Santo. Ele é o evangelho que mais se refere à ação do Espírito Santo. Ele mostra o Espírito Santo como precursor de Jesus. Ele mostra o Espírito Santo presente na concepção de Jesus. Ele mostra o Espírito Santo atuando em Isabel e Zacarias. Ele mostra o Espírito Santo descendo sobre Jesus no batismo. Ele mostra que é o Espírito Santo quem guia Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. Ele mostra que é o Espírito Santo quem capacita Jesus no ministério. Ele mostra que o Espírito Santo é o dom de Deus para nós, seus filhos. Ele mostra que o Espírito Santo é exultado por Jesus quando os 70 voltam contando do seu sucesso na missão. Que ele é objeto da profecia bíblica. Vamos ver Isaías 61, 1 e 2 e Lucas 4, 16. Isaías 61, 1 e 2 e Lucas 4, 16 a 21. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E Lucas 4, de 16 a 21. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito:
O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E ele, o Espírito Santo, é quem concede poder às pessoas. Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Qual era a promessa do meu Pai? O Espírito Santo. Em Atos ele vai descer, né? Descer poder sobre vós, quando vier o Espírito Santo. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas fala do evangelho direcionado aos desprezados. Né? O evangelho mostra um profundo e intenso interesse do mestre por aqueles que eram excluídos socialmente. Ele fala do evangelho sendo pregado aos samaritanos. Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, de 25 a 37. Nós conhecemos a parábola do bom samaritano, né? Chamada assim, o bom samaritano, quando Jesus Cristo fala que o homem que se compadeceu no caminho era o samaritano. Para que o samaritano agisse daquele jeito, é porque a verdade do evangelho chegou até ele. Quando o evangelho chega também aos pecadores, em Lucas capítulo 15, são várias parábolas contadas aqui, dentre elas a parábola do filho pródigo, né? Então, de 11 a 32, nós vamos ter aqui a parábola do filho pródigo, quando Jesus recebe os publicanos e pecadores, e ele conta a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, e que as pessoas, o pastor, a mulher que perdeu a dracma e o próprio pai, o pastor e a mulher foram em busca, a mulher tirou tudo da casa procurando a sua dracma perdida. A ovelha sai pelos campos em busca da sua dracma perdida. E o pai espera longamente o filho perdido. Então, mostrando àqueles publicanos e pecadores a sua importância para Deus e para o próprio Filho do Homem. E em Lucas capítulo 23, versos 39 a 42, quando Jesus demonstra misericórdia pelo pecador, pelo ladrão, pregado com ele na cruz do Calvário. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. E ele respondendo, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este aí nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, esses três grupos, amados irmãos, os samaritanos, os publicanos e pecadores, assim como os ladrões, eram pessoas rejeitadas pela sociedade, mas Jesus Cristo os acolheu. Como você, como eu, estamos tratando essas pessoas? Como tratamos as pessoas ao nosso redor? Como tratamos as pessoas na rua, no ônibus, no trabalho? Como tratamos aqueles que estão andando conosco no caminho? Jesus Cristo quer que vivamos uma vida com Ele, para Ele. E para concluir, meus queridos, o Evangelho segundo Lucas é bem peculiar. Ele registra fatos e personagens que foram omitidos pelos demais evangelistas. Perdão. Sua formação lhe permitiu escrever no grego mais culto da época e organizar minuciosamente. Lucas foi uma ferramenta preciosa nas mãos do Senhor Jesus. E você, meu irmão? E você, minha irmã? E você, querido ouvinte? Tem se deixado usar pelo Senhor Jesus? Tem sido útil nas mãos do Senhor? Senhor Deus, meu amado Pai, usa-me, Senhor. Usa-me como vaso nas tuas mãos. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém.
Boa noite, amados irmãos. Leiam o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. E com certeza serão edificados. Que o Senhor nos abençoe. Amém.